Faz assim com as mãos para o alto. Nós vamos chamar para trazer a palavra de Deus para nós um padre que faz parte de uma comunidade, um padre que faz parte também da equipe missionária Mãos Ensanguentadas de Jesus, viajando pelo Brasil, levando a missa e a novena das Mãos Ensanguentadas. Nós o convidamos e hoje ele vai passar esse dia conosco, trazendo a palavra de Deus. Fazendo assim, para pedir o Espírito Santo sobre ele, eu chamo no palco do Louvemos o Padre Robson Antônio. Vem, Padre Robson Antônio, faz assim com os braços. Espírito Santo, com teu poder, Faz assim com os braços sobre o Padre Robson. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Padre Robson, como é bom ter você aqui. Você já faz parte da nossa equipe missionária, mas apresentando o programa, eu quero abraçá-lo em nome da irmã Luísa, do Padre Eduardo, de toda a nossa equipe. Que bom ter você durante esse domingo pregando a palavra de Deus. Você que faz parte de uma comunidade, Diocese de Ourinhos, queria que você saudasse o povo que está em casa, aqueles que estão aqui, e falasse um pouquinho do seu trabalho, agora dedicando-se exclusivamente à sua comunidade, o nome da comunidade e a sua saudação ao nosso povo. Que bom que você está aqui. Obrigado, Padre Aguinaldo. Padre Aguinaldo é um dos iniciadores da missão das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Verdade. Onde a gente vai. Hoje, em muitos lugares que tenho ido, como foi o caso na cidade de Pará de Minas e Pimenta, eles falaram: o Padre Aguinaldo esteve aqui. Então é gostoso ouvir isso, o carinho do povo para com o Senhor, eles Que não bom, esquecem. meu Deus, que bom, que maravilha. E a gente vai como continuação, dando Verdade. Continuidade a esta missão iniciada pela graça de Deus. Semeando a palavra de Deus. Semeando a palavra de Deus. E vocês pedem e Jesus toca. É isso que acontece com a novena das Mãos Ensanguentadas. Nós pedimos e Ele nos toca com o poder de sua mão. Daquele sangue precioso que recebeu cravos na cruz, e dali brotou uma fonte de bênção, um penhor de milagres enorme, que ainda hoje, por meio da novena, Deus vai atualizando tudo aquilo que o Senhor fez naquele dia quando o pregaram na cruz. Toda bênção e toda graça. Como o Padre Aguinaldo disse, eu sou o Padre Robson Antônio da Silva, faço parte da equipe missionária, venho da Diocese de Ourinhos, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, onde nós temos a nossa comunidade de vida e aliança. Era aliança, agora será vida. Vida e aliança. Vida e aliança. Nosso bispo comprou uma casa num distrito e entregou aos nossos cuidados. Parabéns, que para bênção. iniciar esse trabalho. E os servos da providência querem entregar-se à providência de Deus como fonte de reconhecimento da divina vontade. Quando eu me entrego à divina vontade, Deus providencia. Deus é Pai, é Ele quem cria, Ele quem age. O Filho vai nos salvando e o Espírito Santo conduzindo. É assim que a providência de Deus, mediante a entrega da divina vontade, vai agindo em nossa vida. Que bênção, Padre. Mais uma vez, vem Espírito Santo sobre o Padre Robson. Cante a você de casa, estenda as mãos para ele também e vai pedindo: vem Espírito Santo. E o céu se abre pra sobre os corações, toda a graça do Pai. Cante você também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Levante bem alto os seus braços. Vem, Espírito Santo, Espírito de Deus, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. juntos. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Eu quero convidar você a colocar a sua mão em quem está do seu lado. E logo no início, nesta manhã,
do nosso louvemos o Senhor aqui na Associação do Senhor Jesus, rezarmos uns pelos outros. E assim também nós queremos rezar por você que está em casa, você que nos acompanha, onde quer que você esteja, em casa, pelo aplicativo, você também que nos acompanha pela internet, talvez até fora do Brasil. Se você está perto de alguém, estenda a sua mão, porque nós agora aqui fazemos este momento de oração intercessória. Por este dia, por este domingo, Padre Eduardo nos deu uma palavra bonita. Essa palavra vai fundamentar o nosso dia. João 15. O grão de trigo tem que morrer. A nossa humana vontade tem que morrer. Quando a humana vontade morre, brota a divina vontade. Damos frutos como discípulos, como missionários do verdadeiro amor. Por isso agora, reze um pouquinho por esse seu irmão que você está tocando. Reze por essa irmã. Vamos fazer agora este ato bonito que agrada muito o coração de Deus. Poder rezar. Quando toca o irmão, é o próprio Jesus que toca ele por mim. Por isso agora, vá pedindo ao Senhor. Você pode dar até volume à sua voz. É bom que essa pessoa que você está tocando escute a sua voz. Escute o que você está rezando. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso dia. Dai-nos a graça de entendermos a divina vontade de nosso Deus. Viver a divina vontade é um privilégio que Deus nos dá. É uma graça particular, especialíssima, que por meio do Espírito Santo o Senhor nos dá. As coisas de Deus não são impossíveis. Deus está vivo, está entre nós, caminha conosco. É alguém, não está longe de nós. Ele nos ajuda na lida difícil, nas situações de encruzilhadas, às vezes em que parecemos não saber qual a direção, qual o caminho tomar. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nossas vidas. Shiri Kandari Alabandari Alabandari Kandari Alabandari. Oi Alari Alari Kandari Alabandari. Vá orando agora também. Deixemos o Espírito Santo orar em nós, por nós e dentro de nós, indo ao Pai e realizando com esse som de milagres a presença do Espírito Santo diante de Deus. E Ele agora fala de você e fala por você diante de Deus. O Espírito Santo agora está apresentando ao Pai as nossas vidas, as nossas situações. O Espírito Santo está levando diante do Pai o nosso impossível, que a partir de agora, diante de Deus, se tornará possível. Shiri Kandari Alabandari Alabandari Kandari Alamar. Faça o sinal da cruz na testa de quem você rezou. Dá um abraço nela, um abraço cheio de Deus, e diga para ela: Deus está conosco, Deus está vivo, Deus caminha conosco, Deus é alguém, nada é impossível. Vem, vem Espírito Santo. Aplauda a presença do Espírito Santo aqui em sua casa, onde você estiver, mais forte. Aplauda a presença de Deus fluir em mim. Cantemos. Espírito Santo, Espírito de Deus, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vocês, vem Espírito Santo. Cante acreditando, cantando e rezando, rezando e cantando, acreditando que o nosso impossível em Deus é possível. Mais uma vez. Se nós chamarmos, Ele virá. Espírito, em nossas vidas, sobre nós. com teu poder, toca meu ser. Escute esta palavra, que está em Lucas 15, Lucas 18, 27. Jesus dá uma resposta a alguns que haviam lhe feito uma pergunta. Quem então poderá salvar-se? Esta é a pergunta.
Talvez nós, diante das coisas que pareçam ser tão impossíveis e parecermos às vezes tão complicados e tão difícil de lidar com uma situação, nos perguntamos às vezes, diante do anúncio da palavra de Deus, mas quem vai se salvar? E se a gente olhar ao redor e perceber o nosso mundo de hoje, nós iremos também nos perguntar, quem poderá se salvar? Como se salvar diante dessas situações, diante das atrocidades? Parece que cada quaresma que passa, as coisas ficam mais pesadas. Você também tem essa impressão? Meu Deus, essa quaresma foi difícil. Parece que fomos mais tentados ainda. Será que vamos conseguir se salvar? Eu fiz propósitos tão bonitos lá no início, na quarta-feira de cinzas. Como está sendo difícil. A quaresma, mais do que um momento difícil, é um tempo de graça. É momento de já sentirmos a alegria. Quaresma é o tempo de agradecer e perceber o amor de Deus. Então, perguntaram na Bíblia, quem vai se salvar? E Jesus respondeu, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Diga comigo, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. O que é impossível aos homens, é possível. Mais uma vez, olha, isso é uma oração. O que é impossível aos homens, é possível para... Aplauda esta palavra, porque Deus hoje nos traz o seu possível. Tudo é possível para Deus. E o que é impossível para nós, para Ele é possível. Pode sentar um instante. Nós queremos agradecer a Deus por este dia de hoje em que Ele nos une aqui na Associação do Senhor Jesus, aonde será construída a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, onde poderemos peregrinar, vir e rezar e sentir este toque poderoso deste Deus que não conhece o impossível e que tudo para Ele é possível. Nós vimos hoje que se permanecermos com o Senhor, Ele faz uma comunicação direta em nosso coração. O impossível, quando nós lidamos com esta palavra, impossível aos homens, tudo é possível para Deus. O impossível pode ser algo que está além das nossas capacidades. O que é impossível para nós? Aquilo que é difícil da gente lidar. O que é impossível para nós? Aquilo que parece que perdeu o controle. Aquilo que parece que nós não vamos mais conseguir retomar, não vamos mais conseguir fazer. O que é impossível para nós? Aquilo que a gente não consegue entender. Por isso hoje Deus nos traz aqui, para que dentro desta jornada do Louvemos o Senhor, nós possamos descobrir que o impossível não está além das nossas capacidades, mas o impossível não está além da divina vontade. Dentro da divina vontade, tudo é possível, inclusive vivê-la, inclusive aceitá-la e assumi-la como condição de vida. Vocês lembram que a tecnologia de hoje, que nós temos, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, já foi considerado no passado algo impossível. Quando nós poderíamos sonhar que nós estaríamos aqui, em Valinhos, e outras pessoas longe e até fora do Brasil, pela internet, estão podendo nos acompanhar, estão podendo rezar conosco, estão podendo se unir a nós aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Então, aquilo que um dia parecia impossível, hoje é possível. No passado, estavam as coisas além da nossa... Hoje a questão da internet estava fora da nossa imaginação. E não precisamos ir longe. Nos anos 80, nos anos 70, como poder imaginar a beleza da velocidade? Padre Eduardo diz que a internet é a morte da distância. Não existe mais distância. Nós podemos estar perto. Hoje, com os grupos que se formam pelos celulares, tantas coisas bonitas, tem muita coisa feia, tem muita coisa que precisa melhorar, tem muito grão de trigo que precisa morrer.
Tem muita gente, eu vou ser muito honesto agora, tem muita gente que tem que ser excluída, removida dos nossos grupos. Nós não podemos ter medo, porque estão comprometendo a beleza de Deus em nossa vida. Devemos rezar. A palavra de Deus vai dizer que se alguém diz que Deus não existe, nós devemos nos afastar e rezar por estas pessoas, para que mudem, está lá em 1 Coríntios, para que mudem a sua maneira de pensar, porque se eu não me afastar, eu corro o risco de começar a pensar como aquelas pessoas que mandam coisas feias sempre para mim. Então, é preciso morrer o grão de trigo, como já nos disse o padre, para dar frutos, e os frutos são bons. Então, a internet não é algo ruim, é algo muito bom, que Deus nos deu como maravilha, para encurtar as distâncias. Então, antes era algo que estava fora da imaginação do homem. Gente, vocês lembram, quando se fala hoje, da chegada do homem à lua? Antes de chegar na lua, era algo impossível chegar na lua, era algo impensável, não se poderia pensar, não teria como imaginar o homem na lua. O que era impossível, hoje já é possível. Então nós vamos percebendo que a divina vontade permitiu o impossível se tornar possível na vida do homem e da mulher. Diga quem está sendo ao seu lado: o possível de Deus pode acontecer na sua vida. Se o homem chegou na lua, Deus pode chegar no seu coração. E aplauda isso, porque isso é verdade. Se aquilo que era impossível, o homem chegar na lua, aconteceu, então Deus chegar no coração nosso. Tem alguém que você acha hoje que é impossível de chegar no coração? Aquela pessoa bem rebelde, que está bem longe. É possível, viu? Vamos rezar por ela hoje? Sim ou não? Sim. Porque aquilo que para nós é impossível, para Deus se tornará possível. Então Lucas 18, 27 disse para nós que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Por que as coisas impossíveis são possíveis? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, dado por Jesus. Não existe força mais poderosa no universo. Olha, tem que tomar muito cuidado com certas coisas, como que se tivessem força maior. Não existe força maior no universo que o Espírito Santo de Deus. Cuidado com certas coisas, movimentos, faz aqui, faz ali, o poder daquilo outro, da mente, não sei de quem, e daquilo que emana. Cuidado com essas coisas. Não existe força mais poderosa. Somente a força do Espírito Santo de Deus, que é a força maior no universo, pode tornar aquilo que é impossível para nós possível a Deus. Diga quem está do seu lado: a força do Espírito Santo é a força mais poderosa que há no universo. E a força do Espírito Santo não se mede pela tecnologia. É um erro muito grande querer medir aquilo que Deus pode fazer possível. É um erro querer medir pela força da tecnologia o poder de Deus. Porque Deus vai além de toda a tecnologia maravilhosa que Ele mesmo desenvolveu na cabeça dos homens. Mas não dá para medir a força do Espírito Santo, que é a força maior do universo, por meio da tecnologia. O Espírito Santo nos capacita a fazer e a realizar coisas que são impossíveis a nós. O Espírito Santo nos capacita a realizar coisas que são impossíveis às nossas próprias forças. Vejam, voltando de novo àquela palavra de João 15 que nos deu já Padre Eduardo, quando o grão de trigo morre a nossa humana vontade e brota com a morte da nossa humana vontade a divina vontade,
nós vemos que o Espírito Santo faz coisas impossíveis. Como imaginar que um homem que bebe há 20 anos é capaz de hoje ser um homem completamente sóbrio? Nós conhecemos pessoas, não conhecemos? Que na sua humana vontade parecia impossível deixar de beber. Mas, numa experiência de oração, num encontro com Jesus, num batismo do Espírito Santo, deixou. Eu gostaria de perguntar, aqui tem alguém que foi alcoólatra, que bebeu e num encontro com Jesus, olha lá, 1, 2 pessoas, vamos aplaudi-los, deixaram. Era impossível, não era impossível? Quando se parecia impossível, para a família, parecia impossível, sim ou não? Parecia, mas morreu o grão de trigo e, veja que fruto bonito hoje, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Isso é próprio, isso é obra do Espírito Santo. Não é, Deus não é algo impossível. Esses nossos irmãos hoje mostram isso para nós. Talvez em casa você também levantou a sua mão. Nós não estamos te vendo, mas Deus está te vendo e conhece a mudança que realizou na sua casa. Vamos aplaudir quem está lá também em casa. E que com toda certeza sentiu agora um calor do Espírito Santo. E percebeu que foi possível abandonar. Vejam, quando o Espírito Santo faz coisas impossíveis, quando um jovem, ou mesmo um homem, uma mulher, adicto das drogas, abandonou as drogas, e hoje talvez se tornou missionário ou missionária, hoje é pessoa que leva a palavra de Deus, que brota. Se você tem alguém assim ainda na sua casa e na sua família, que ainda é adicto, que ainda tem a experiência da drogadição, diga agora comigo, nada é impossível. Para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, assim como hoje nós assistimos e vemos pessoas dando o testemunho, essa graça também poderá chegar na sua casa. Você que está me ouvindo agora, que talvez você acordou e está agora, sei lá, na sala da sua casa, nem foi você que deixou a televisão ligada no século 21, alguém da sua família saiu e você chegou. E talvez ontem você teve a experiência da drogadição. Talvez você viva ainda hoje aquela depressão, por ter se drogado ontem. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está te alcançando agora. E o impossível para você, Deus vai tornar possível agora. Hoje, 18 de março de 2018. O Senhor Jesus está agora te visitando com poder de libertação. Creia nisso. Não é impossível, é possível. Homens ou mulheres que tiveram a experiência do adultério, e que de repente na força capacitadora do Espírito Santo hoje, são fiéis primeiro a Deus, e por isso conseguem ser fiéis à esposa, ao esposo e aos filhos, conseguem ser fiel ao propósito do casamento, até o corrupto, até uma pessoa que se corrompeu, que acabou emaranhando em outros caminhos, traçando outras diretrizes para a sua vida, até a você. O Espírito Santo de Deus te dá capacidade para aquilo que parece impossível. Hoje você pode dizer, mas é impossível para mim, Padre. A minha vida está corrompida. Eu estou completamente preso a armadilhas, até a situações financeiras de corrupção, de ideologia, de política. Você hoje pode fazer esta entrega, o grão de trigo que morre, a divina vontade que brota, e o possível se torna em sua vida, e você se torna livre, e você vai realizar a vontade de Deus. Isso vai fazer com que o Espírito Santo te capacite cada vez mais. Guardemos isso na nossa mente. Deus não é algo impossível. Vamos repetir? Deus não é algo impossível. Ele está em nosso coração, Ele nos ajuda. Vejam que essas situações que o padre disse, do alcoolismo, da drogadição, do adultério, da corrupção, é renovada, é transformada pela força da divina vontade, dada em nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo renova. Nós temos aqui 2 exemplos de homens que tiveram a terra do seu coração renovada. A terra do seu interior, transformada em Deus. Você pode
de verdade agradecer e louvar a Deus. E pessoas que agora, por meio da tecnologia, que antes era impossível, está sendo possível esta palavra chegar agora em você. E você se sentir tocado, amado, sentir-se agora batizado no amor de Deus e ser capaz de dizer a você, aquilo que era impossível ontem, nesta manhã, você está tendo a consciência que está sendo algo possível. Você está perdendo a vontade, você está perdendo o desejo de buscar aquilo que não está na vontade de Deus. Você pode aplaudir isso, porque isso talvez está acontecendo na sua casa. Você está aqui, lá na sua casa, esta ação de Deus. Às vezes é verdade, nós encontramos situações que são impossíveis de lidar. Olha, a perca de um ente querido nosso. Todos nós já passamos, né? Eu, vai fazer 7 anos, perdi o meu pai de maneira assim muito improvisada, muito imprevista. Não estava doente, não tinha nada. Dormiu bom, acordou no outro dia, uma falta de ar, um aneurisma, choque hemorrágico, em 40 minutos. Papai volta para Deus, entrega a sua vida a Deus. Nós achamos que não dá para continuar. Não é assim? Quando a gente está diante da situação da perca de um ente querido, é impossível. Como eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir continuar vivendo sem aquela pessoa. Não é isso que vem na nossa cabeça? Sim ou não? Sim. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Outra situação, um estilo de vida que levou talvez uma pessoa ao fundo do poço. Nossas situações, às vezes, parecem não ter saída. E quando nós, às vezes, diante de certas situações, por exemplo, 2 sentimentos brotam em nós de impossível, quando perdemos um ente querido. Nos sentimos indefesos e desesperados. Percebam que quando o desespero vem a nós, parece que a situação não tem saída. Por isso que é preciso pedir ao Espírito Santo, dai-me sabedoria para que na hora em que o desespero chegar em mim, eu possa entender, Espírito Santo, e recobrar, retomar o controle da situação. Olha, não existe nada mais atormentador do que uma situação que nos assalta o desespero. No desespero, nós falamos besteira, fazemos besteira e maltratamos demais. Ferimos a nós e aos outros. Vejam que no desespero, alguns irmãos nossos tiraram a própria vida. Então nós queremos pedir ao Senhor hoje, Senhor, aquilo que para nós é impossível, torna possível. A sua divina vontade, Senhor, às vezes vivê-la parece que para nós é impossível. Torna ela possível, Senhor. Venha, divina vontade, e toma posse da minha pessoa, da minha vida, a minha mente, divina vontade. Possua ela totalmente. Diga isso comigo, divina vontade. Toma posse da minha mente. Fecha todas as brechas, toda fenda, todo trauma que tem me afastado de Deus. Divina vontade, toma posse do meu ser, da minha vida. E quando eu me sentir indefeso, desesperado, vem e toma posse da minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, diante desse sentimento de indefesos, diante do sentimento de desespero, você pode me perguntar, você também pode me perguntar agora em casa, Padre, o que fazer quando nos sentimos desesperados? Quando o desespero nos assola, nos maltrata, quando o desespero parece que vai nos levar à morte. Tem pessoas que chegam a dizer, né? Aquela sensação de morte, Padre, uma angústia, uma agonia, o que fazer? Nós não podemos encontrar outra resposta, a não ser a fé em Deus. E esta fé só terá
sentido e dará frutos se nós orarmos e pedirmos ao Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo é o doador da fé. Vocês sabiam que no batismo, os primeiros dons que Deus nos concede por meio do Espírito Santo é a fé, a esperança e a caridade. Esses são os 3 primeiros dons que nós recebemos. Então, se eu recebi no dia do meu batismo, pela água que caiu em minha cabeça, o dom da fé, eu preciso orar para que aquele que estava naquela água renove, aumente e transforme cada vez mais o dom que Ele me deu, que é o dom da fé. Mas nós não temos rezado pedindo o aumento da fé. Nós pedimos o número do sorteio lá, não sei do que, para ganhar milhões. Nós pedimos, quem sabe trocar o carro. Nós pedimos, aquela casa, eu peço aquilo, pedimos por cura. Mas nós não temos pedido o aumento da fé. Por isso nos sentimos tão indefesos e estamos tão desesperados. Quando é que sentiremos de novo que somos defendidos por Deus? Quando aumentar a fé em Deus. Quando que o desespero desaparecerá e dará lugar em nosso coração a confiança em Deus? Quando tivermos o aumento da fé. Diga quem está do seu lado. A sua sensação de indefeso. O seu desespero só poderá desaparecer se você orar e pedir ao Espírito Santo o aumento da fé em Deus. Isso é verdade? O que nós somos sem a fé? Bichos soltos pelo mundo aí. Bichos soltos. Veja quanta violência, quanta morte. Coisas que para Deus era impossível. O ser humano matar o outro. Deus não projetou. Isso era impossível para Deus. A violência não estava no sonho de Deus. Vejam que aquilo que para Deus é impossível, nós, seres humanos, temos tornado possível. Por isso precisamos voltar para Deus e pedir que a divina vontade tome posse dos nossos sentimentos, reordene as nossas emoções, para que façamos em nossa vida o que Deus quer e aquilo que para Ele é possível. E para Deus o que é possível, não a morte, mas a vida. Vivermos unidos, sermos capazes de conviver sem agressividade, sem violência, sem maltratos, sem palavras feias uns para os outros. É isto que é possível em Deus. Isto é possível. Por isso nós queremos orar neste dia de hoje e pedir o Espírito Santo para fazer todo o possível para agradar a Deus. Agradar a Deus. Agora, na carta aos Hebreus, capítulo 11, o autor sagrado diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos? Sem a fé, sem a fé, sem a fé, diga forte, é impossível. Por isso que nós temos que rezar pedindo o aumento da fé para agradar a Deus, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós temos assistido um mundo que não tem vivido a fé, e aí nós não temos agradado a Deus com tanta morte, com a guerra, com a violência, com a destruição das famílias, com jovens perdidos nas drogas, com homens e mulheres entregues ao álcool. Vocês estão percebendo? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós temos visto que o mundo tem agradado o inimigo de Deus, que quer a morte, que quer a destruição de nossas casas, que fica feliz com o derramamento de sangue que nós temos visto no mundo, que fica feliz com os assassinatos. Sem a fé é impossível agradar a Deus, e sem a fé nós estamos agradando a Satanás, que tem se deleitado com todas essas coisas feias, tristes, que nós temos visto.
Marcos, melhor dizendo, capítulo 11, vai dizer para nós que se tiver fé, e fé sem duvidar, você vai dizer ao monte, sai daqui e planta-te no mar. E se você não duvidar, aquele monte sairá daqui e irá para o mar. Deus não é algo impossível, Deus é possível, porque Deus é alguém. Deus não é só uma força, Deus não é o supremo. Tem pessoas que têm uma facilidade de dar adjetivos a Deus. Há quem diga que quem muito dá adjetivos, muito pouco consegue dar substantivo. E o mais importante é substantivo. E para nós, Deus é amor. Por isso tudo é possível. Deus é Deus. Diga comigo, Deus é? Deus é? Deus é? Esse é o substantivo que nós devemos afirmar. E se Ele é Deus, tudo é possível. Nele não existe o impossível. Por isso queremos pedir ao Senhor que nos ajude a permitir o poder desta palavra de Deus. O que é impossível aos homens, para Deus é possível. Permita o poder desta palavra de Deus em sua vida. O Espírito Santo quer influenciar a nossa vida. Se o Espírito Santo influenciar a nossa vida, nenhuma situação será impossível. Não será impossível viver a divina vontade se o Espírito Santo influenciar na nossa vida. Nós ouvimos irmã Luísa rezando, Nossa Senhora, influenciada pelo Espírito Santo, tornou possível a obra de Deus em sua vida. E foi capaz de dizer, faça-se em mim segundo a divina vontade. E quando a divina vontade foi, de novo, devolvida no coração de Maria e adquirida por ela, pela experiência que ela teve do Espírito Santo, o que o anjo fez? Vai dizer o Evangelho, se retirou. Olha que bonito. Quando nós descobrimos a divina vontade, quando formos capazes de pedir a divina vontade que tome posse da nossa vida, nós vamos dar descanso ao anjo Gabriel. Ele vai poder voltar e adorar a Deus, porque nós aqui na terra seremos adoradores de Deus. Aplauda isso. Isto é maravilhoso. O anjo retirou-se e Maria foi aquela que a partir daquele momento, entendendo, sabendo qual era o caminho de Deus, nós ouvimos agora a irmã Luísa falando. A divina vontade fez com que Nossa Senhora soubesse e trilhasse no caminho de Deus. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude. E nesses últimos instantes nós queremos rezar. Nós queremos pedir que Deus realize em nós. Eu gostaria de trazer o testemunho de um homem que conheci, com 38 anos casado. Há 38 anos casado. A mulher dele morreu de câncer. Ele ficou arrasado. Ele dizia, padre, é insuportável, é impossível continuar a vida. Eu prefiro morrer. Eu quero morrer. Eu não vou conseguir. É impossível continuar a vida depois que perdi a minha mulher, depois de 38 anos de casado, se respeitando, se amando, nós nunca trocamos uma palavra feia um para o outro. Ele pensou que morrer seria melhor do que viver. Na verdade, naquele momento em que ele falava comigo, ele estava vivendo aquilo que o Salmo 23, no versículo 4 diz. Estou vivendo no vale de sombra, estou vivendo na sombra tenebrosa. Mesmo com lágrima, ele começou a participar de um estudo bíblico. E ele começou a ler a Bíblia todo dia. E quando ele via no grupo, ele chorava do começo ao fim, porque ainda tinha na cabeça que era melhor morrer do que viver. Mas ele começou a ler, permitir o poder da palavra de Deus. Ele começou a permitir o poder da palavra de Deus
E o Espírito Santo começou a influenciar na vida daquele homem. E ele começou a buscar orientação no Espírito de Deus. E foi isso que o ajudou a lidar com aquilo que parecia impossível. Hoje ele é grande missionário. Hoje ele dá testemunho. Foi possível ter perdido a minha mulher depois de 38 anos para a doença do câncer. E influenciado pela palavra de Deus e buscando o aumento da fé, hoje eu dou testemunho. E ele diz no seu testemunho: o que era impossível para mim, Deus tornou possível. E já está indo para 10 anos que ele perdeu a sua esposa. Você pode aplaudir, porque ele deve estar nos vendo agora pela televisão e sabe que isto é verdade. Veja o poder da palavra de Deus. Começou a ler, a frequentar a palavra de Deus. E depois também, uma história que conheço de um casal que tinha uma situação tão grave no problema. Gente, muita violência, vários vícios. Aquilo para a esposa era impossível. A sua situação era tão difícil, que ela chegou a tentar o suicídio. Mas o marido começou, numa noite, mesmo que embriagado, sei lá, sabe essas coisas que acontecem, o cara entra achando que é o lugar errado. Ele entrou numa igreja, o que estava acontecendo? Um grupo de oração. A mulher já tinha tentado o suicídio, situações de violência, um problema gravíssimo em casa. Ele descobre, mesmo embriagado naquele dia, que aquele lugar foi bem acolhido, e ele começou a voltar, e começou a estudar a Bíblia, e ajudar aquilo, a Bíblia começou a ajudar ele a vencer aos vícios. Ele mudou o temperamento, a esposa, impressionada com as mudanças que para ela eram impossíveis, se tornaram possíveis. Hoje eles vivem em paz. Seus filhos hoje levam os filhos dos filhos, os netos, para que o vô possa estar com eles. Isto é maravilhoso. O grão de trigo morreu e a divina vontade tomou conta dessas histórias. Meu irmão, minha irmã, Deus é alguém. Feche os seus olhos. Deus é alguém. Nada é impossível. Deus não é algo impossível. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, longe de Deus. Às vezes, Deus parece estar tão longe de nós. Pensamos que Deus às vezes está tão diferente desta nossa carne. Às vezes pensamos que Deus está tão diferente desta terra. Às vezes, pensamos que Deus está tão diferente da nossa vida. Deus é alguém. Fale com Ele agora. Deixe o Espírito Santo influenciar a sua vida agora. Pela boca de Jeremias, no capítulo 31, Deus garante ao homem a sua presença. Não é Deus de longe, é Deus de perto, tem uma música que diz. Deus está com a gente. É alguém que ama muito. Ama tanto que colocou uma lei na nossa alma. Uma lei que está escrita no coração. Deus não é algo impossível. É alguém que nós conhecemos em Jesus. E é isso que nós vamos ver na próxima pregação nossa. Jesus é o poder de Deus. É a força de Deus. Nós sabemos que Deus é alguém na encarnação do Filho dele no ventre de Maria. Alguém que anda conosco. Alguém que nos toca, alguém que nos cura, alguém que derramou em nossos corações o Espírito Santo. Eu quero te convidar a ficar de pé e a rezar juntos. Vem, divina vontade, e toma posse das minhas faculdades mentais, dos meus sentidos, dos meus membros, da minha vontade,
da minha inteligência. Põe a mão na sua cabeça e diga: da minha memória, da minha mente. Vem, divina vontade, e toma posse do meu coração, da minha respiração. Respire então agora. Sinta a presença de Deus. Veja que bonito. Respirar é o que nos faz estar vivos. O ar que entra pelas nossas narinas vai ao pulmão, faz com que o nosso sangue possa correr. Divina vontade, toma posse das minhas palavras, das minhas obras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha voz. Vem, divina vontade, toma posse dos meus movimentos, das minhas ações, dos meus passos, do meu trabalho, do meu cansaço e do meu descanso, dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas alegrias. Vem, divina vontade, toma posse do que aquilo em mim ainda é impossível. E vamos pedir cantando ao Espírito de Deus. Jesus, filho de Davi, divina vontade. Jesus, soberano Deus, luz que ilumina o meu caminho, rocha que sustenta os passos meus. Levante os braços. Na minha angústia clamei teu nome, e teu braço forte me levantou. Quando eu chorei os meus pecados, teu precioso sangue me lavou. Vem, Jesus, viver em mim. Jesus, vem pensar no meu pensar, falar no meu falar. Jesus, vem olhar no meu olhar. Vem falar de paz em minha voz. Vem amar com meu coração. Vem consolar com meu abraço. Repartir o pão com minhas mãos. A divina vontade quero dizer sim. Vem, Jesus, viver em